convidar você a abrir a sua Bíblia, Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos. Vamos lá? Atos, capítulo de número 3. Isso, Atos, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Isso, Atos 3, a partir do versículo 1. Se você quiser ir anotando o tema enquanto você procura, a gente vai falar da gestão da mudança, da dependência à transformação, tá bom? Esse é o tema de hoje, da gestão da mudança, da dependência à transformação. Esse é o tema que a gente vai abordar hoje. Atos 3:1 vai dizer assim a palavra de Deus: olha, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Essa nona aqui não é avó não, tá, em italiano. Essa nona aqui significa 3 horas da tarde, tá bom? Tem uns italianos aí rindo que eles já entenderam. Então aqui é 3 horas da tarde. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe, presta bem atenção, desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, no caso o coxo, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando o quê? Receber alguma coisa, não é? E aí vem no 6 então: e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Até aqui. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Tu és santo, maravilhoso, tremendo, eterno, verdadeiro. Não existe ninguém como tu, Senhor. Tu és único, tu és incomparável. Como é bom nesse dia podermos meditar na tua palavra. Sentimos aqui a tua presença. Tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estará. Então nós cremos que o Senhor está aqui no nosso meio, e que o teu Espírito, ele anda, ele caminha, ele se movimenta no meio da igreja, no meio desse lugar. Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite a tua palavra fale conosco. Tenha liberdade aqui para falar conosco. Fale conosco de uma maneira extraordinária. Que a tua palavra encontre em nós espaço, encontre em nós, Pai, terra fértil. Encontre em nós, Senhor, um coração disposto a ser ensinado aqui nessa tarde. Eu não sei, mas existem muitas pessoas, Pai, que nesta hora estão nos acompanhando. Eu peço que a bênção do Senhor esteja com quem estiver agora, e que onde essa voz chegar, onde esse áudio chegar, essa imagem chegar, que essa pessoa, onde ela estiver agora, ela seja tocada, ela seja sarada, ela seja curada pelo poder da tua palavra. Assim nós oramos e cremos em nome de Jesus. Só você que crê na palavra de Deus, dá um brado de vitória aí, e uma salva de palmas bem forte para Jesus. Queridos, Deus colocou esse tema no coração, então, gestão da mudança, da dependência à transformação. Bom, não sou tão velho assim, mas também não sou tão moço, né? Eu já andei por alguns lugares, já tenho uma experiência de vida já, e eu já conheci muita gente, já conheci algumas pessoas, até de outras nações, pessoas diferentes, e como o tema diz, da dependência à transformação, eu já vi gente que fala demais, outras que falam de menos, pessoas que choram, outras que sorriem,
pessoas difíceis, pessoas um pouco mais fáceis, pessoas totalmente dependentes, mas também conheci algumas pessoas totalmente transformadas. E a nossa vida é assim, não é? Fernando Pessoa, num dos trechos de um poema dele, ele diz o seguinte: que cada rosto tem uma história e que cada vida tem os seus sentimentos. Rubem Alves também, num dos seus trechos, ele diz que na dança da vida há diversidade de pessoas, de sentimentos, de emoções, de personalidade, de caráter, enfim. E eu queria, dentro desse texto, compartilhar algumas coisas com vocês, porque essa história aqui vai falar desse paralítico, desse coxo, que justamente ele está nesse caminho, na Porta Formosa. E esse texto vai nos ensinar lições valiosas também sobre não só essa gestão de mudança na nossa vida, como também a superação de barreiras. Quem de nós, em algum momento na nossa vida, não precisamos superar barreiras e também não precisamos lidar com essa gestão de mudança? Precisamos mudar, às vezes em alguns momentos, e Deus, Ele sempre cobra de nós essa mudança, seja mudança de comportamento, seja de temperamento, enfim, num todo. Nosso Deus é um Deus que Ele cobra de nós essa mudança e está sempre nos dando também uma oportunidade de mudar. No meio tanto cristão quanto nas nossas vidas, muitas vezes a gente vai carregar alguns pesos e também às vezes a gente vai sustentar algumas dependências, né? E a gente precisa então de uma transformação real. Nesse texto a gente vai encontrar pelo menos 3 perfis de pessoas. Eu queria compartilhar com você nesse momento, para a gente meditar um pouco nessa história, nessa passagem bíblica, e talvez você identificar, talvez em que momento você está e o que é que Deus quer de mim e de você nessa tarde. Estamos juntos? Amém? Vamos lá? Primeira lição que a gente aprende aqui, o primeiro perfil que a gente vai encontrar aqui dentro desse texto, ele vai estar em Atos 3:2. Projeta para mim, que a gente já vai conversar sobre isso. Atos 3:2, continuando aqui, ó. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo. Vamos parar aqui? A Bíblia diz que esse homem então, que era coxo desde o ventre da sua mãe, ele era trazido. Aqui a gente encontra então o primeiro perfil de pessoa que às vezes a gente vai ver na vida, a gente vai encontrar, ou às vezes a gente até tem na família pessoas desse tipo. Qual que é o primeiro perfil de pessoa? É aquele que carrega. Aquele que carrega. E aqui no caso, é aquele que carrega o quê? A sobrecarga da estagnação. Esse é o primeiro perfil de pessoa que a gente vai aprender no texto. A Bíblia diz que aquele homem, ele era trazido. Se ele era trazido, ele era carregado por alguém. E eu queria então começar a compartilhar e fazer essa aplicação. Você conhece alguém que ele está sempre carregando alguma coisa consigo? Conhece gente assim? Ele sempre carrega algo com ele na vida. Ele nunca consegue ser uma pessoa leve. Ele nunca consegue ser uma pessoa talvez livre. Ele está sempre carregando coisas. Tem gente, eu já conheci pessoas assim. Se estiver do teu lado, não olha não, para não ficar chato. Mas você conhece gente que ele vive carregando os outros nas costas? Não olha não, que eu não quero criar confusão aqui não, mas eu quero só aplicar a palavra. Conhece gente assim, que ele vive carregando gente? Às vezes Deus tem um propósito com ele, às vezes Deus tem algo para fazer na vida dele, mas para onde ele vai, ele leva a gente atrás dele. Gente que muitas vezes carrega também uma carga, gente que às vezes carrega uma sobrecarga. Então, por exemplo, pessoas que carregam o quê? Fardos, que muitas vezes impede ela de avançar. Aqui nós vamos ver essa primeira classe de pessoa que todo dia passava alguém lá e catava esse coxo e levava ele para a porta do templo. Então aqui nós temos esse tipo de pessoa, essa classe de pessoa, que todo dia ela tem que carregar um peso na vida. É o tipo de pessoa que ela não sossega. Se ela não tiver um peso para carregar, ela não é ela. Deus está querendo nesse culto, nessa noite, libertar você dos pesos que você carrega.
Porque todo dia que essa classe de pessoa, alguém passava para carregar esse coxo, o que eles estavam carregando? Quando eles carregavam o coxo, pastor, o que eles carregavam? Primeiro, eles estavam carregando uma deficiência. Toda vez que alguém ia lá, pegava o coxo na onde ele estava e levava ele para a porta do templo, o ato então de pegar no colo e de transportar, significava que estava carregando uma deficiência, ou seja, estava carregando talvez alguém com uma dependência. Dependência é o que, pastor? Talvez de velhos métodos. E eu queria dizer para você aqui nessa noite que hoje Deus liberta você disso. Você sai daqui hoje leve, sem precisar carregar nenhum tipo de carga na vida. É gente que ele financia, ou seja, ele carrega peso, ele carrega deficiência. O que significa isso? Também significa carregar talvez uma falta de visão estratégica. Ele sempre carrega uma deficiência na vida, ou seja, é alguém que tem ausência de inovação, é alguém que tem dependência de velhos métodos. Então toda vez que ele estava carregando aquele coxo, ele estava carregando alguém que era deficiente, ele estava carregando alguém que era dependente de velhos métodos. Deus não te chamou para carregar ninguém. Deus te chamou para você ser quem você é e você ser alguém que vai ajudar pessoas a ser livres. Deus não te chamou para carregar sobrecarga na tua vida. Deus está dizendo aqui nessa tarde que Ele não chamou pessoas para serem sobrecarregadas, ou seja, levar peso na vida. Essa é a primeira classe de pessoa que a gente vê aqui. Toda vez que ele pegava alguém e levantava, essa classe de pessoas, essas pessoas carregavam aquele coxo e levantavam ele, eles estavam levantando uma frustração. Eles estavam levantando alguém que ele não tinha as suas expectativas atendidas. Meu Deus do céu, o que Deus está falando aqui, pastor? Ele está falando que a partir de hoje Ele liberta você de carregar gente que talvez não tenha expectativas atendidas. E como é pesado ter que carregar gente assim. Gente que o tempo todo ela precisa ter as suas expectativas atendidas. Queridos, esse preço é caro demais. É você ter que fazer o gosto de gente. É você ter que fazer o gosto de pessoas. Aqui está no texto. Esse homem todo dia ele era carregado. Então toda vez que alguém levantava ele, estava levantando uma frustração. Estava levantando alguém que não tinha as suas expectativas atingidas. E quando ele não tinha as suas expectativas atingidas ou atingidas, eles estavam então resultando nessa desmotivação. É você ter que carregar alguém nas suas costas que todo dia é desmotivado. É você ter que carregar ou levar uma sobrecarga sobre a tua vida. É você olhar para aquilo todos os dias e aquilo vai trazendo um peso para você. Aquilo vai minando a tua força, a tua energia. Todas as vezes que alguém chegava e levantava esse homem, eles estavam levantando alguém doente. Como é duro carregar peso de alguém que é doente. Deus está libertando uma igreja aqui nessa tarde. Deus está libertando um povo aqui nessa tarde. Ele está dizendo que não tem mais sentido carregar doença. Todas as vezes que eles levantavam aquele homem, eles estavam levando uma doença, eles estavam carregando uma doença. É pessoas que onde ela entra, o ambiente é tóxico. Deus está dizendo que Ele está libertando a igreja disso. Não vai precisar mais levantar pessoa doente, meu irmão. Esse peso não é teu. Mas por quê? Todo dia tinha alguém que levava aquele homem. Levantar gente doente é desgastante. Porque além da pessoa estar doente, ela consome todas as suas forças. E aquilo vai te adoecendo emocionalmente. Não estou falando uma pessoa da saúde agora eu estou falando às vezes até de uma pessoa emocionalmente doente. Você tem que carregar isso. Isso é pesado demais. Acaba com a gente. Limita as nossas forças. Todas as vezes que alguém pegava aquele homem, eles também estavam levando o quê? Uma tristeza. Aquele homem, ele era uma pessoa triste por conta do seu estado de doença. Então,
quando alguém pegava aquele homem no colo, eles também estavam carregando alguém com falta de propósito. É duro carregar alguém com falta de propósito, é pesado, ele não sabe onde ele quer ir. Você já lidou com pessoa assim? Já lidou com gente assim, desse tipo? Que a pessoa não sabe nem o que ela quer da vida? Tem gente que não sabe o que ela quer da vida, e não dá para carregar esse peso. Gente que não sabe, não entende o seu propósito. É gente que não sabe o significado daquilo que está fazendo, mas ela quer que você continue fazendo aquilo todo dia. É gente que quer que você continue fazendo aquilo todo dia, mas ela também não sabe por que ela está fazendo aquilo. Aí ela está doente emocionalmente, e ela toma toda a tua energia, e ela também acaba deixando você doente emocionalmente. Deus está dizendo que Ele está libertando uma geração, que é uma geração que não vai mais carregar peso. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que isso não faz mais sentido na tua vida, carregar mais peso, ou levar pessoas que estão decepcionadas, pessoas que constantemente falham e levam você talvez à perda da credibilidade. É duro carregar peso todo dia, mas essa era uma realidade naquele lugar. Então, primeira coisa que eu quero liberar sobre a tua vida, que nessa noite, a sobrecarga da estagnação, ela está indo embora em nome de Jesus. Deus está dizendo que Ele está trazendo um alívio para a tua vida hoje. Tudo aquilo que era pesado, tudo aquilo que era cansativo, tudo aquilo que tem consumido as tuas emoções, nessa noite Ele está entrando com uma ação sobrenatural sobre a tua vida, que você vai entender que isso não faz mais sentido, e que esse peso ele cai por terra hoje, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar a Ele, amém? Essa é a primeira classe. Está caindo tudo por terra, todo o peso, toda a sobrecarga, que talvez te joga para baixo e não te deixa levantar, subir e viver aquilo que Deus tem. Essa sobrecarga da estagnação, ela está indo embora hoje, ela cai por terra hoje em nome de Jesus, em nome de Jesus. Qual é a segunda classe aqui, pastor? Vamos lá para a segunda classe? Tem gente aqui nesse texto, hein? Primeiro, é aquele que carrega. Aliás, para a gente terminar esse ponto, eu quero finalizar com uma pergunta. O que é que você tem carregado aí dentro, que tem sido um peso para você? O que é que você tem carregado aí dentro, que tem sido um peso para você? É uma falta de perdão? Foi uma humilhação, um ressentimento? O que é? Coisas que talvez já era para você ter liberado isso faz tempo, mas você continua carregando por décadas isso dentro de você. Sabe o que significa isso? Essa sobrecarga, ou esse peso, é a sobrecarga da estagnação. Muitas vezes carregar isso na nossa vida não deixa a gente avançar, e aí a gente fica estagnado. A gente não sai do lugar, porque a gente não consegue se livrar disso. Essa é a primeira classe. A pessoa pegava e carregava esse peso até lá. Vamos para a segunda classe de gente. Qual que é a segunda? Atos 3:2, continua lá. Dentro desse versículo tem um texto ali, uma parte que diz assim, olha lá: o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa. Para quê? Para pedir esmola. Para aqui. Qual que é essa segunda classe? Bota na tela. É aquele que financia. Financia o quê? O ciclo da dependência. Você vai catar essa mensagem depois e vai mandar para alguém, tá? Se eu tenho a primeira classe, que é alguém que carrega, a segunda classe é alguém que financia o ciclo da dependência. Conhece gente assim? Ela continua financiando o ciclo da dependência. Enquanto ela continua financiando o ciclo da dependência, ela nunca vai ver aquele que é carregado curado.
Você sabe qual que é o benefício? Agora veio na minha cabeça aqui, eu vou dizer. Você sabe qual que é o benefício de financiar o ciclo da dependência? Sabe qual que é? Fiz a minha parte. Dei o que queria, não o que precisava. O que precisava vai vir daqui a pouco. Dei o que queria. Estou com a minha consciência limpa. Conhece gente assim? Só que financiar o ciclo da dependência não significa estar com a consciência limpa. É pessoas que continuam dependentes ao invés de promoverem a mudança. Por quê? Porque é mais fácil financiar do que promover mudança. Quando eu financio, eu não tenho compromisso, eu só deixo lá e vou embora. Isso acontece em muitas áreas da sociedade e da nossa vida. Você conhece gente que financia ciclo de dependência no casamento? Hã? Você conhece gente que financia ciclo de dependência emocionalmente? Conhece gente assim? Conhece gente que financia ciclo de dependência muitas vezes? Por que ela financia isso? Porque todas as vezes que ela está financiando o ciclo da dependência, ela está também fazendo uma manutenção da mediocridade. Porque quando ela financia a tua dependência, ela não quer ver o seu crescimento. Eu vou contar um negócio que eu assisti esses dias, numa programação dessas TV fechada, que o programa era assim, deixa eu ver se eu lembro, quilos mortais. Não olha para quem está do lado não, para não ficar chato, mas assim, quilos mortais. Eu vi um negócio lá que eu não acreditei. A mulher foi lá no doutor para fazer a cirurgia. Antes de fazer a cirurgia, passa por um processo, alimentação. Você volta daqui 30 dias com 17 quilos a menos, volta, segunda consulta. Você volta, pai, daqui 30 dias com mais 20 quilos a menos. Aí ele vai dando lá uns 2, 3 meses, a hora que baixou aquele peso, ele entra com a cirurgia. O que aconteceu? A mulher falou assim, eu preciso emagrecer 25 quilos, 26 quilos. O marido, ela era um pouquinho mais gorda, quilos mortais, e ele era um pouquinho mais magrinho. Você sabe o que ele estava fazendo? Sabotando o emagrecimento dela. O médico deu o que ela precisava comer, e ele pegava um prato cheio de coisa e comia do lado. Você não quer? Falava assim para ela, ué, não vai comer? Tá perdendo, hein? Ó que eu tô comendo aqui, ó. E ficava fazendo assim com ela. Aí depois, até o desfecho do programa, sabe o que descobriu ali no programa? Que ele não queria que ela emagrecesse. Sabe por quê? Porque enquanto ela ficava naquele peso, ela era dependente dele. A partir do momento em que ela emagrecesse, ela ia ficar bonitona e ele ia ficar para trás, ele tinha medo. Então tem gente que mantém você no ciclo da dependência e financia a tua dependência porque não quer ver o seu crescimento. Então quem financia você no ciclo da dependência não é que te ama, mas ele não quer que você cresce. Ah, pelo amor de Deus, isso aqui é uma verdade, irmão. Satanás faz isso com a igreja. Satanás, ele financia você no ciclo da dependência. Você fica dependente dele na pornografia, no cigarro, na bebida, na mentira e no pecado. Ele vai financiando você. Como que ele vai financiando? Ele vai pondo mulheres, ele vai pondo prazeres, ele vai alimentando o teu vício. E quando você pensa que aquilo ali é que é bom, ele está privando você, financiando você na tua dependência, impedindo você de viver o melhor de Deus, que é a tua transformação. Deus está dizendo que toda dependência, todo financiamento de Satanás com a dependência do pecado, ele está quebrando aqui hoje, em nome de Jesus. E tem muita gente achando que pelo fato de financiar, está certo e está errado. Porque Deus é um Deus que não financia a nossa dependência. A única coisa que Ele mantém e Ele cultiva é a nossa dependência nele.
Então, aqui tinha pessoas que financiavam a dependência. Agora o que eu preciso perguntar aqui para você é o seguinte: e você, quem você é? O que é que você tem financiado? Talvez na vida de outros ou na tua vida, que tem impedido o teu crescimento? A Bíblia diz que Jonas, veio agora, não está aqui não. A Bíblia diz que Jonas, Deus chamou ele para uma missão. Sabe o que ele fez? Financiou o bilhete dele para ir para outro lugar. Então nem sempre aquilo que a gente financia por nosso próprio bem. E nem sempre aquilo que a gente financia na vida de outros, nós também estamos financiando para o próprio bem. Você conhece pais que financiam a vida de filho e ao invés de promover o crescimento, financia para o mal? Por quê? Porque quando eu financio, eu não preciso ter envolvimento, eu não preciso ter o compromisso, porque eu só financio e vou embora. Deus não quer isso de nós, porque o financiamento, ele gera o ciclo da dependência. E a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você quer quebrar esse ciclo de dependência hoje? Será que você é capaz de fazer essa análise hoje e dizer assim: estou sendo financiado e eu estou tendo um benefício secundário nesse financiamento, mas o final do resultado para mim não é bom? Deus está convidando uma igreja para quebrar ciclos de dependência aqui hoje. Eu não sei se está sendo forte demais, você não entendeu. Deus está chamando uma igreja para quebrar ciclos de dependência aqui hoje. E Ele está dizendo: a única coisa que você precisa ser dependente é da minha graça, é do meu amor, é da minha misericórdia e é do meu perdão. Você pode aplaudir e glorificar aí. Ah, isso aqui é tremendo, gente. Pelo amor de Deus. Quando ele financiava, quem que financiava? Quem dava a esmola. Você está entendendo? Quem é que financia? Quem dava a esmola para o coxo. E a gente olha e fala assim: que ação bonita. Ué, quem que vai questionar, né, Luciano? Tem um coxo aqui pedindo uma esmola, você cata uma esmolinha e dá para ele, certo? Não é uma ação maravilhosa? É, mas nunca vai gerar mudança. Deus, meu pai, vou falar. Deus está querendo levantar um povo, não que financia, mas que transforma. Porque se precisar financiar, Deus financia, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas quando Ele entende que não precisa financiar mais, aí Ele entra com a mudança. Porque Ele tem as fases dele, e dependendo daquilo que é no projeto dele, Ele financia. Mas aqui nesse caso, o financiamento não era bom para nada. O que aquelas pessoas que davam esmola financiavam? Vamos aprender alguma coisa aqui. O que eles financiavam? Eles financiavam a dependência. Faz essa análise hoje na tua vida. Será que esse financiar na tua vida não está te gerando uma dependência? Faz essa análise. O quanto isso vai ser bom para você ou vai ser ruim? Analisa isso. Porque e o dia que o financiar não vier mais? Opa, não passou ninguém hoje, o coxo ficou sem nada. Mas Jesus é aquele que ao invés de financiar, Ele promove a mudança. Por quê? Porque se não vier, eu tenho como fazer. Pelo amor de Deus. Porque quando Ele promove a mudança, eu não dependo de mais ninguém. Eu não preciso de mais ninguém. Porque Ele gerou a mudança na minha vida. Então quando alguém financiava o quê? Primeiro, financiava a dependência. Sabe o que ele estava financiando? Ele estava financiando a cultura do assistencialismo. Querido, deixa eu falar uma coisa. Está transmitindo ao vivo, pode transmitir. E eu vou dizer uma coisa aqui. Nós não somos contra o assistencialismo, perfeito? Não somos contra, nós fazemos isso aqui na igreja. A gente distribui cesta, a gente dá cesta, ok? Não somos contra o assistencialismo. Mas eu particularmente, vou jogar para mim, que se der um problema dá para mim, não dá para a igreja. Vou jogar para mim. Eu particularmente sou contra a cultura do assistencialismo. Falando da cultura do assistencialismo. Por quê? Porque a cultura do assistencialismo gera dependência. Não que você não possa fazer, pode fazer e deve.
mas a cultura, sabe o que é cultura? Hoje, amanhã, depois, gera uma cultura. Eu sou contra essa cultura do assistencialismo. Por quê? Porque eu estou baseado no texto de Jesus no tanque de Betesda. Jesus chegou no tanque e falou assim: quer ser curado? Jesus poderia chegar para aquele homem e falar assim: quanto tempo você está aqui? Tanto tempo. Vamos fazer o seguinte, Judas, que cuidava das finanças, dá umas 2 moedas de prata para esse homem aqui. Ah, tem outro lá que é líder da ação social, pega umas 4 cestas básicas, dá para esse homem aqui. Ele está aqui no tanque de Betesda, ele não tem como fazer nada. Sabe o que Jesus faz? Quer ser curado? Você sabe o que é isso aqui? Tem um livro tremendo que eu vou indicar para você. O Reino de Ponta Cabeça. Você sabe por quê? Porque o reino de Deus faz tudo ao contrário. Jesus, ao invés de chegar e falar assim: quer 2 cestas básicas, 2 moedas de prata, dá para esse camarada que ele não tem nem como levantar, e quando ele tenta, alguém vai na frente dele. Ninguém ia se levantar a conta. Dá até 10 cestas para ele, ajuda ele. Mas Jesus vem e quebra a cultura do assistencialismo. Sabe o que ele faz? Quer ser curado? É Jesus dizendo: se eu fizer, ou melhor, se você aceitar o que eu tenho para fazer na tua vida hoje, você não precisa mais de assistencialismo de ninguém. Ah, Deus está falando com gente aqui nessa noite. O que ele está falando? Ele está falando: se você deixar eu fazer o que eu tenho para fazer na tua vida, você não precisa que ninguém financie nada na tua vida, porque eu vou cuidar de você. Mas Jesus precisava que aquele homem quebrasse o ciclo da dependência, porque ele vai dizer para Jesus assim: ninguém me pega quando as águas são agitadas. Jesus fala: não é sobre isso que eu estou dizendo. Se alguém te pegar, você vai continuar sendo dependente, mas o que eu tenho para você é algo diferente, meu filho. Sabe o que eu tenho para você? Não deixou. Jesus é tão tremendo que Jesus, quando a gente começa com muita coisa e Jesus quer fazer, ele não deixa nem a gente falar. Quando aquele homem começou a tentar se explicar e falar de coisa, Jesus falou: quer saber de uma coisa? Cata essa maca, levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele homem saiu andando. Jesus está querendo fazer uma gestão de mudança na igreja, da dependência à transformação. Sabe o que Jesus quer fazer? Quer tirar a igreja do tanque de Betesda. Olha, eu estou todo arrepiado aqui. Eu estou dizendo aqui, parece que eu estou vendo macas sendo levantadas e Deus dizendo: levanta e anda aqui nessa noite. Ah, meu Deus do céu! Parece que eu estou sentindo o Espírito Santo aqui, Deus dizendo: eu estou levantando gente aqui nessa noite, e eu estou quebrando ciclos de dependência na tua vida. Pastor, mas se esse ciclo for quebrado, eu não sei o que vai ser da minha vida. É verdade, porque a Bíblia diz que aquilo que Deus tem para fazer, nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem entrou no coração do homem. Então de fato é verdade que você não tem ideia do que Deus pode fazer. Mas hoje Ele quebra ciclos de dependência aqui hoje e bota a tua vida para andar em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Pela vista não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá. Você sabe por que tem muita gente que não quer quebrar o ciclo da dependência? Agora que eu vou cavucar tudo, meu irmão. Não quero nem saber, eu vou cavucar tudo que Deus me deu aqui. Você sabe por que tem muita gente que não quer quebrar o ciclo da dependência? Porque continua, quer continuar a dar testemunho de inferioridade. Testemunho de inferioridade é aquela mentalidade de escassez. Lembra dos espias? Levantaram 12 espias para ver a terra. Deus falou para Moisés: levanta um representante de cada tribo das 12 tribos de Israel
e manda que eu vou mostrar a terra que eu tenho para vocês. Foram os 12. Quando os 12 voltaram, 20, menos, né? Se fosse 10 era 20%, é menos ainda. Dá mais ou menos uns 15% se for fazer uma conta, mas vai dar uns 15%, não vai chegar a 20%. Que deu testemunho. Os outros 10 falaram assim: tem gigante, testemunho de inferioridade. É difícil, não vai dar certo, nós vamos morrer. É eles dizendo assim: Deus, financia o que você tem que financiar. E Deus dizendo: não, eu estou mostrando a terra, vocês vão ter que quebrar ciclo para chegar. Deus disse assim: vocês vão ter que quebrar ciclo para tomar posse daquilo que eu tenho para vocês. 2 entenderam e disseram assim: se Deus prometeu, Ele vai ser conosco na conquista dessa terra. Eu posso falar uma coisa aqui para você nessa noite? Talvez você está lutando com você mesmo e dizendo: eu não consigo quebrar esse ciclo na minha vida. Se Deus está dizendo que Ele vai te dar a vitória, quebra isso hoje com toda a tranquilidade, em nome de Jesus. Quer um outro exemplo? Está pipocando um monte aqui na minha cabeça, eu vou dizer mais um. Pedro, quando anda sobre as águas. Que ciclo que ele quebra? Todos os ciclos da física, da possibilidade, da impossibilidade. Porque Jesus disse assim: quer quebrar o ciclo do medo? Vem para cá. O resto ficou tudo dentro do barco. Por quê? Porque é o tipo de gente que é melhor ser dependente. Pedro falou: não, o Senhor não me escolheu lá atrás e fez eu abandonar tudo para chegar até aqui e me afundar. Pode vir. E Pedro então começou a caminhar sobre as águas. Quem tem força para quebrar ciclos, caminha sobre as águas. Quem fica dentro do barco vai contar testemunho de outros e vai continuar estagnado e carregando o peso da estagnação na tua vida. Será que ainda dá para dar um glória e um brado de vitória, uma salva de palmas para Jesus? Dá para aplaudir a Jesus por isso? Vamos para o terceiro tipo? Então qual que é o primeiro? O que carrega. O segundo é o que financia. Bem tranquilo, olha do lado e diz assim: qual dos dois você é? Não responde não, que vai vir o terceiro. Qual que é o terceiro? Atos 3:6, bota lá para nós. Olha lá o que diz a palavra de Deus. Atos 3:6. E disse Pedro: esse aqui não financia nada para ninguém. É o que vai acontecer na tua vida a partir de hoje. Ok? E disse Pedro: não tenho prata nem ouro. Pedro estava dizendo assim: não financiei nada para ninguém, porque aquilo que você quer eu não tenho. Perdão, aquilo que você quer eu não tenho. Porque ele queria o que? Esmola. Aí então ele diz assim: mas o que eu tenho, esse eu te dou. Pastor, se ele não carregava e não financiava, o que que Pedro tinha? Em nome de Jesus Cristo. Aqui eu entendo o seguinte: ele já tinha uma palavra. Em nome de quem? De Jesus Cristo, o Nazareno. E aí ele vai dizer o que é que ele tem, que não é nem uma carriola para carregar e nem dinheiro para financiar. Levanta e anda. Sabe o que Pedro carregava consigo? Aqui vem o terceiro ponto. Pedro, ele era aquele que transforma. Ele carregava consigo a gestão da mudança. Quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida a partir de hoje. Você vai carregar consigo a partir de hoje a gestão da mudança. Você vai ser um agente de mudança na vida de outras pessoas. Não é que você é ruim que você não vai carregar mais. Não é que você não tem coração que você vai parar de financiar. Não é isso. É que mais importante do que carregar e financiar é transformar. Deus está levantando uma igreja
que transforma num tempo como esse. Olha o que ele vai dizer: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu dou. Levanta e anda. Pessoas que quebram ciclos de estagnação e trazem o que? Inovação e crescimento. Por que é inovação? Porque ele nunca tinha visto aquilo na vida. Ele estava acostumado com esmola. Posso liberar uma palavra no teu coração aqui para a gente já começar a fechar? A partir de hoje, para aquelas pessoas que você conhece, e talvez até para você, esmola não funciona mais, porque esmola mantém você no mesmo ciclo de dependência. Mas o que Deus tem para oferecer para você aqui nessa tarde, nessa noite, é transformação. O que é isso, pastor? Mudança de mentalidade, transformação de ambiente. Onde você chegar, o ambiente será transformado. Revolução de realidade. Quando ele diz levanta e anda, ele estava criando uma revolução na realidade daquele homem. Aquilo que você vai falar, aquilo que você vai profetizar, aquilo que você vai liberar sobre a vida das pessoas, vai mudar ambiente, vai mudar realidade. Ah, meu Deus do céu, vai transformar vidas, vai criar mudança de mentalidade, ou seja, palavras de fé, de motivação, de confiança. Onde você chegar com a tua palavra, o teu testemunho, o reino de Deus será implantado. Você vai dizer como Jesus diz: é chegado o reino de Deus nesse lugar. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Meu Deus, meu Deus. Pedro estava dizendo para aquele homem: rompa com isso, quebre hoje toda dependência e toda limitação. Então ele diz: levanta e anda. É isso que Deus está dizendo para você hoje. Não aceite esmolas quando Deus te chamou para levantar e andar. Levanta e anda. Chegou a hora da transformação. Você pode se levantar? Agora, se quiser andar e vir até aqui também, é contigo. Eu quero orar e eu quero liberar. Gente, o que a gente vai fazer aqui agora é algo sério. Eu sinto o Espírito Santo pedindo para mim ter um pouco de atenção agora, porque Ele vai quebrar ciclos aqui. Quebrar ciclos dói, mas é necessário. Anote isso aí. Quebrar ciclos dói, mas é necessário. Toda dependência e todo peso vão ser quebrados hoje em nome de Jesus. Eu queria que apagasse ainda mais aqui. Dá para deixar um pouco mais escuro? Porque eu quero chamar pessoas aqui à frente. Isso. Se você sente que você precisa quebrar algum ciclo na tua vida, levanta e anda. Sai do seu lugar e vem aqui. Algumas dependências que ainda ficam aí, que geram medo e insegurança, corre para cá. Pode vir. Essa palavra é muito forte, irmão. Olha para quem está do lado e diz: vamos, eu vou com você. Aquilo que era difícil para você, você vai tomar uma decisão com tranquilidade a partir de agora. Porque Deus está dizendo: pare de financiar ciclos de dependência na tua vida. Eu te solto hoje para você ser livre. Aquilo que talvez até hoje à tarde você dizia que não, você vai voltar para a tua casa hoje e lá você vai dizer que sim. Porque Deus vai quebrar isso na tua vida hoje.
ciclos de insegurança. Coisas que você tinha medo de decidir, de fazer. Você vai sair daqui dizendo hoje, é isso que Deus quer da minha vida. Ele vai botar a tua vida para andar. Satanás não vai mais financiar pensamentos negativos na tua vida. Ele não vai mais carregar ou jogar sobre a tua vida peso. Hoje é noite que Deus levanta uma igreja transformada. Vai quebrar isso aqui hoje. Vai quebrar isso aqui hoje. Não tenha medo, não tenha medo. Todo tipo de financiamento, de dependência, Ele quebra aqui hoje. E Ele faz você olhar para dentro de você e ver a força que tem aí dentro. E Ele diz para você que dependência não gera crescimento. E o inimigo quer, ele bate palma, ele torce para você continuar com esses pensamentos. Mas Deus está dizendo, eu quebro isso hoje. E inauguro um novo ciclo na tua vida. Ah, meu Deus do céu. Vai falando com ele aí, vai falando com ele aí. Eu preciso que vocês me ajudem em oração. Preciso que vocês me ajudem em oração. Porque Deus está querendo desbloquear coisas extraordinárias aqui. Deus está falando no meu coração, o Espírito Santo está falando.